queridos irmãos, eu muito me alegro pela oportunidade que uma vez mais o Senhor, nosso Deus, nos dá a oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor. Palavra essa que é fiel e verdadeira. Por isso eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão, agradecer ao pastor José Lima, pastor presidente dessa igreja. Obrigado, pastor, por nos receber aqui com alegria, ao nobre pastor também que nos convidou. E quero poder aqui contribuir naquilo que for louvável e agradável para o reino de Deus. Aleluia. Para os irmãos que não nos conhecem ainda, nós somos ali do estado do Pará, estamos passando um inverno aqui na Bahia, e prove a Deus quando quiser nos levar de volta. Congreguei um ano ali com o pastor Carlos Tolentino, ali em Salvador. Dali fomos para Camaçari, passamos um período também servindo ao Senhor, de 6 meses. E prove a Deus hoje, pastor, nos dá a oportunidade de poder estar aqui e conhecer mais uma partícula do povo de Deus que está trabalhando, está lutando e está guerreando como uma igreja militante para um dia entrar na Nova Jerusalém. Por isso eu quero ser grato a Deus pela oportunidade. Falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, é falar do projeto de Deus para com a humanidade. Projeto esse que foi desde o início, do princípio, a qual nós sabemos. Mas nessa noite queremos aqui trazer uma palavra aos irmãos e à igreja, no evangelho que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 10. A Bíblia vai relatar nesse exato momento que Jesus ele foi, nesse momento, colocado à prova. Um certo doutor da lei, querendo acusar a Jesus e querendo fazer com que o Senhor viesse falhar em algum instante para que eles viessem condenar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que esse intérprete da lei agora, ele vai até Jesus, e a Bíblia vai relatar que ele vai ter um diálogo com Jesus. A Bíblia vai dizer que ele vai ter uma conversa com Jesus. Ele começa a conversar com o Senhor, mas nós devemos entender que esse homem não era qualquer homem. Esse homem, ele era um homem conhecedor da lei. A Bíblia vai nos trazer o relato que ele era doutor da lei, ou seja, ele era um intérprete da lei. Por isso, ele achava que com a sabedoria dele, ele colocaria Jesus à prova e talvez levaria para aqueles que queriam algo para acusar Jesus, o levaria a tal resposta ao povo. Mas a Bíblia vai dizer que nesse exato momento, esse homem, ele se levanta e ele vai questionar ao Senhor. Ele vai falar com Jesus como se ele não soubesse do que ele estava falando. E ainda outra hora nós vamos ver que esse homem ele vai tentar ali enganar Jesus. Mas, amados e queridos irmãos, nós sabemos que ele estava falando com o dono da sabedoria. Nós sabemos que ele estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não estava falando com qualquer pessoa que talvez ele pudesse estar acostumado a enganar por causa do seu conhecimento ou por causa da sua sabedoria. Não. A Bíblia vai dizer que nesse exato momento, quando ele começa a ter esse diálogo com o Senhor, quando ele começa a perguntar ao Senhor e a dizer: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele começa a questionar, ele faz uma pergunta ao Senhor, porque ele queria botar Jesus à prova. E ele pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para que eu venha herdar essa vida eterna? Porque ele sabia com quem ele estava conversando, e ele também sabia o que Jesus estava semeando. O Senhor, ele veio não para revogar a lei como nós sabemos, mas o Senhor ele veio para cumprir a lei, cumprir aquilo que fora dita pelos profetas dele, cumprir aquilo que fora dita pelo próprio Deus através dos profetas. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo de número 53 que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela
suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus não veio para continuar fazendo com que fosse olho por olho e dente por dente, não. Jesus veio para revogar isso. Jesus veio para que a humanidade, para que o povo tivesse mais amor com o próximo. E é justamente isso que nesse exato momento Jesus está ensinando a um doutor da lei, ao intérprete da lei, aquele que passou um período estudando, passou por várias faculdades dali da época de Jerusalém e agora vem falar com o Senhor. Mas mal ele sabia que ele queria enganar Jesus, mas mal ele sabia, pastor, que ele seria não enganado, mas que Jesus traria a resposta exata para a vida dele. Por quê, pastor? Porque Deus não age de modo diferente. O Senhor, ele não trabalha de modo diferente. A verdade está com ele. Ele é a verdade. Ele é quem liberta, ele é quem transforma, ele é quem purifica, ele é quem santifica, e é ele que faz no mais vil pecador uma nova criatura. E cada palavra que nós vemos na Bíblia, nós vamos entender que tem um significado para que Deus venha a ser glorificado no céu. O que Deus quer de nós, irmão, é que nós venhamos viver como uma igreja unida, uma igreja que é uma igreja que está batalhando, que está guerreando, que está pelejando e que continuará guerreando para que um dia, quando o Senhor voltar nos ares, a igreja subir glorificando o nome do Senhor, a igreja subir exaltando o nome do Senhor e Deus ser glorificado no céu. Ele não age no tempo errado, ele não age na hora errada, ele age no tempo certo, no minuto certo, no milésimo certo e no centésimo certo. Se aí a resposta de Deus para a tua vida ainda não chegou, aguarde, porque ela vai chegar, e quando ela chegar, ela vai vir com resposta do trono para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, para que Deus venha a ser glorificado. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta ao Senhor: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Agora ele vai questionar ao Senhor, ele vai querer botar Jesus na parede. Só que na mesma hora ele recebe uma resposta que ele talvez não queria receber. E o Senhor vai perguntar a ele, vai dizer assim: e o que é que está escrito na lei? O que é que a lei manda você fazer? O que é que a lei manda você realizar? Qual foi o mandamento que Moisés trouxe para você? O que foi que você estudou na faculdade? O que foi que você aprendeu? O que é que está escrito na lei? Você que é o quê? Doutor. Ele era doutor da lei. Quer um exemplo? A pessoa, quando ela estuda para se formar em direitos, ela conhece a lei, pastor. Ela conhece o certo e ela conhece o errado. Ela sabe o que é e também sabe o que não é. Ele sabe o que realmente a lei defende e aquilo que é contra a lei. Mas observe que todo advogado, quando ele pega uma causa que ele vai defender alguém, ele pode até defender um bandido. Ele vai tentar provar com que o bandido esteja errado, com que o assaltante esteja errado, ou com que algo de errado que ele fizesse ou tenha cometido, ele venha a estar certo. Por quê? Porque essa é a defesa do sujeito. Não é? Porque ele foi pago para aquilo. Então quem conhece sabe se está certo ou se está errado. E era justamente isso aqui que Jesus agora estava falando para o doutor da lei. Aí o doutor da lei, o intérprete da lei, vai falar para ele: Senhor, a Bíblia diz o seguinte: e respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então observe que aquilo que Jesus queria ouvir dele, ele fala em seguinte. Ele fala logo após a pergunta que Jesus fez. Aí Jesus olha para ele e diz assim: falaste bem, respondeste bem, falaste correto, realmente você agiu de maneira correta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo.
Só que ele não conformado, escute, só que ele não conformado, agora ele vai chegar com Jesus e ele vai dizer que ele não está entendendo o que Jesus está falando a ele. E ele vai perguntar assim: Senhor, como é isso? Quem é o meu próximo? Imagine aí. Uma pessoa, eu acho que uma pessoa mais leiga sabe o que é o próximo, não é? Quanto mais um doutor. E a Bíblia vai dizer, amados e queridos, que Jesus agora vai dar uma lição a ele. Sabe por quê? Porque Jesus vai dar uma lição a ele, porque Jesus vai usar 3 pessoas ou 3 significados nessa palavra e nessa passagem do bom samaritano. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai narrar a ele, vai dizer assim, ó, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem veio cair na mão dos salteadores. Os salteadores o roubaram, os espancaram e deixaram ele meio morto na estrada. Ou seja, esse homem, ele estava praticamente em coma. Existem 3 fases quando alguém recebe algumas pancadas fortes no seu corpo ou principalmente na sua cabeça. Existe a primeira fase, que é a fase de coma. Existe a fase de coma induzido e existe a fase que a pessoa ela está adormecida porque recebeu um impacto, mas logo depois ela pode acordar a qualquer momento. O coma induzido, ele está num sono profundo, que não sabe nem que está vivo. O coma normal, a pessoa está em coma porque ela está como é que eu posso dizer? Em questão de remédios, a pessoa está tomando um remédio para ficar em coma, para que essa pessoa não venha ser agitada e não venha piorar o estado da vida dessa pessoa. E esse homem, ele estava nessa situação, ele estava meio morto. A Bíblia vai dizer que quando a Bíblia relata isso, ele está mais para lá do que para cá. Aí Jesus vai usar a passagem, e Jesus vai dizer que quando ele cai ali, Jesus vai usar a interpretação do sacerdote primeiro. Por quê? Porque o sacerdote, ele é conhecido, na verdade, desde dos anos antigos, como nos tempos de hoje, como um homem que deve dar o seu melhor no meio da sociedade, no meio da religião e no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ele é um exemplo. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai caminhar, e quando ele caminha, que ele olha o homem caído, a Bíblia diz que ele dá largo passe, ele caminha e finge com que o homem não está ali. Jesus vai botar o homem à prova agora. Jesus vai botar o doutor a lei à prova agora. E Jesus vai dizer assim, esse sacerdote que era para ter cuidado desse homem, ele olhou para o homem, deu um passo e continuou a viagem. Por quê? Porque não estava aquilo que ele havia aprendido, a amar o seu próximo. Lembra-se do que aconteceu? Jesus veio para os seus, mas a Bíblia vai dizer que os seus os rejeitaram. Daí então Jesus veio para todos, tanto para grego quanto para judeu. Todos aqueles que acreditarem que Jesus é o Salvador, que é o Filho de Deus, que ele morreu pelo pecado da humanidade, que ele morreu pelo pecado do povo e aceitar a ele como suficiente Salvador, receberá a vida eterna e Deus será glorificado na vida daquela pessoa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, agora ele vai usar outro. A Bíblia vai dizer que ele vai usar o levita. O levita, ele era aquele que tinha por direito de levar a igreja, a congregação, a adoração ao Senhor. Ele servia a igreja do Senhor com adoração, com alegria, levando o povo a cultuar e a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E esse levita, ele via da linhagem de Jacó, aonde tinha a tribo de Levi, e todos os levitas vieram diante dessa tribo, porque foi Deus que escolheu para que ele viesse ser adorado e glorificado no céu. A Bíblia vai dizer que o levita vem. Quando ele observa o homem, a Bíblia também vai dizer que ele dá largo passe e ele passa direto e deixa o homem jogado ali no chão, como se nada tivesse acontecido. Não é? Tem pessoas, muitas das vezes, que te vê na prova,
te vê na luta, te vê na dificuldade, sabe o que você está passando, mas não te dar a mão amiga, nem sequer diz assim: meu irmão, você pode até estar nessa prova, mas eu vou estar orando junto com você, para que essa prova venha passar. Você pode até estar nesse deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: eu quero entrar nesse deserto em oração pela tua vida, porque eu creio que a tua vitória será a minha vitória, e quando você receber a tua vitória, nós vamos juntos adorar, glorificar e dar um culto em ação de graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Não é isso? Eu creio que aqui não tem, mas tem lugar que tem. Aí Jesus usa essas duas figuras, o sacerdote e o levita, para mostrar o quanto eles precisavam receber a transformação. Não é, irmão? E servir a Deus é ter compromisso com a verdade. Servir a Deus é ser crente aqui na cidade onde você mora. É ser crente no estado que você mora. É ser crente para qualquer um outro estado, qualquer um outro país que Deus te levar. Você tem que ser exemplo, você tem que ser testemunha do reino de Deus na sua vida, porque aonde você estiver, você está cercado, rodeado por uma nuvem de testemunho. Louvado seja Deus. Eu conheci o pastor Jade aqui, e logo em seguida, né, ele foi embora. Não sei se já foi, né? Mas vai. Eu cheguei e ele sai. Mas eu tenho certeza que pelo período de pouco tempo que vi ele aqui, tenho certeza que ele vai dar testemunho de servo lá para onde ele vai. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita nele, porque o Espírito de Deus habita em vós, pois aonde o Espírito de Deus está, a verdade, aonde o Espírito de Deus está, a libertação, aonde o Espírito de Deus está, a transformação. É por isso que você sai da sua casa para vir aqui à casa de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, e você sabe o quanto você precisa ouvir Deus falar contigo. Louvado seja o Senhor. Não é? Só que agora Jesus vai usar o samaritano. Jesus vai usar um homem de Samaria. Escute bem. E para o povo judeu, para o doutor da lei, que conhecia a lei, para todos eles lá, os samaritanos eram pessoas imundas para eles. Eles não queriam saber dos samaritanos. Agora veja como é que Jesus faz. Jesus pega aquilo que não é, para mostrar que ele transforma, para mostrar que ele muda, para mostrar que ele faz caráter. Ele pega o ladrão, ele faz ser sarado e mostra e coloca para pregar, para anunciar o reino de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai usar a figura daquele que ninguém quer agir, que ninguém quer usar. Por quê? Porque as pessoas, elas olham com os olhos naturais, mas o Senhor estava olhando com o olho espiritual, a transformação, a mudança e o caráter na vida daquele homem. Louvado seja Deus. O Senhor pega e envia Jonas para onde? Para Nínive, para pregar em Nínive. Mas Jonas quis ir? Não, sabe por quê? Porque para Jonas e para o seu povo, aquele povo era povo cruel, era povo rebelde, e Jonas não queria com que aquele povo fosse salvo. Ei, mas o dono da salvação queria salvar aquele povo, colocou Jonas à prova, para Jonas poder entender o projeto da salvação. Louvado seja Deus. Tem gente que é assim, irmão, só vai entender o projeto da salvação se Deus colocar a prova. Às vezes você está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 10 anos por alguém da tua família, e essa pessoa ainda não se converteu ao Evangelho. Mas eu quero te dizer, pelo poder da palavra, pelo poder da oração e pelo poder do nome de Jesus Cristo, continue orando, continue orando, continue orando, porque você vai cantar o hino da vitória e você vai dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus.
Porque tem gente que pode entrar ali hoje, naquela porta, ouvir uma palavra dessa, se converter agora, aceitar a Jesus, e Jesus fazer dele um grande pregador. Mas tem gente que vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, mas quando chegar a hora, Deus vai bradar na terra e vai mostrar que Ele é Deus. Ele nem precisa mostrar, mas Ele faz isso para Ele mostrar a sua grandeza ao povo, aleluia. Eu conheci um homem lá no estado do Pará. Ele conheceu um jovem, vou abrir um parênteses bem aqui rapidinho. Antes das 9 eu termino. Eu trabalhando, conheci ele numa outra cidade, a mais ou menos 300 quilômetros, 400 quilômetros de onde eu morava. E no dia que eu conheci ele, eu passei esse dia na casa dele, que eu estava trabalhando, e ele falou que eu trabalhava numa empresa, ele também trabalhava nessa empresa, e esse dia eu fiquei na casa dele. E eu sentei com ele, fui conversar, e ele disse assim para mim: irmão, Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu conheci um jovem, e esse jovem conquistou a minha amizade. E cada vez aonde eu ia, aquele jovem ia. Se eu estava lá no campo jogando bola, aquele jovem chegava lá e dizia assim para mim: rapaz, você é o melhor jogador, gostei de ver você jogando, você é uma bênção de Deus. Ele disse que às vezes ele estava no bar, o jovem encostava lá e dizia: olha, você é meu amigo, a sua amizade é importante para mim. E ele disse que aquele jovem foi conquistando a amizade dele. Só que chegou um dia que aquele jovem teve que ir embora daquela cidade. E ele disse: irmão, naquele dia o jovem disse assim: eu tenho um presente para te dar. E aquele jovem disse assim: o presente que eu vou te dar é muito mais importante do que qualquer um outro presente que você possa ganhar na sua vida. E ele disse que naquele dia o jovem puxou a Bíblia e disse assim: eu vou lhe dar essa palavra aqui, a palavra que dá vida eterna ao homem. Essa Bíblia foi a minha mãe que me deu, mas eu vou dar para você, porque você é alguém especial na minha vida. Eu vou embora, mas eu quero que você faça com essa palavra que eu vou lhe dar aqui, com essa Bíblia, igual a geladeira que você tem lá na sua casa. Se a sua esposa colocar alguma coisa para você se alimentar, e você não abrir a geladeira, você não sabe o que você vai ter lá para se alimentar, não é? Ele disse: pois assim é a palavra de Deus. Quando você começar a abrir essa palavra, quando você começar a ler essa palavra, você vai ver que coisas inefáveis Deus tem para a tua vida, tem para o teu lar, tem para a tua casa, tem para a tua família, e grandes coisas Deus vai fazer depois que tu começares a ler essa palavra. Louvado seja Deus. A palavra é o pão, irmão. A palavra é o alimento espiritual. O homem sem a palavra, ele não é nada. O homem sem o alimento espiritual, ele não é nada. E ele falou para mim: pastor, eu passei 3 anos lendo a Bíblia. Olha o que ele falou para mim. Depois que aquele jovem me deu aquela palavra, eu passei 3 anos lendo a Bíblia. Depois de 3 anos eu entendi o projeto da salvação. E hoje eu estou aqui adorando, glorificando, exaltando, bendizendo aquele que vive, aquele que reina, aquele que veio, aquele que foi e aquele que voltará para buscar a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, aleluia. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que a palavra vai, mas a palavra ela não vai voltar o quê? Vazia. A palavra ela não volta vazia. Quer um exemplo? No mesmo capítulo, no capítulo 2, no mesmo livro de Lucas, capítulo 2, versículo 47, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que a família de Jesus e Jesus subiram para Jerusalém para uma festa. Festa essa que acontecia anualmente. Certo? A Bíblia diz que quando o povo acaba o dia da festa, a Bíblia vai dizer que todos eles regressam, eles voltam para a sua cidade. E a Bíblia vai dizer que a família de Jesus e toda a sua parentela volta naquele dia. A mãe de Jesus e os seus familiares vão pensar que Jesus estava no meio daquele povo que estava regressando para a sua casa. Mas olhe para mim, quando é caminho de um dia, escute, caminho de um dia, a mãe de Jesus percebe que ele não estava no meio do povo. A Bíblia vai dizer que eles começam a procurar e não encontram. O que que eles fazem? A Bíblia vai dizer que eles voltam para Jerusalém. Jerusalém, que era a capital do mundo antigo. E a Bíblia vai dizer, amados e queridos, que lá
Um dia eles caminharam e 3 dias agora eles procuram Jesus em Jerusalém, até que no 3º dia eles encontram Jesus. Aonde estava Jesus? No templo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando, ensinando para mestres e doutores. Provavelmente em uma dessas ministrações estava um homem também, que está lá em João capítulo de número 3, verso 1, que vai dizer que havia um homem chamado Nicodemos, príncipe do judeu. Provavelmente nesse dia Jesus estava pregando, Nicodemos estava ouvindo, e a partir daquele dia a vida de Nicodemos não foi mais a mesma. Por isso você vai ver no texto que Nicodemos foi buscar Jesus pela noite. Mas essa vai ficar para uma outra hora. O que eu quero dizer com isso? Que todos aqueles que ouviam, que ouvem e que vão continuar ouvindo falar de Jesus, não serão mais as mesmas pessoas. Se abrirem o coração para Deus, Deus vai entrar, o Senhor vai transformar e vai fazer morada, louvado seja Deus. O que isso quer dizer, pastor? Que você precisa ensinar, que você precisa pregar, que você precisa semear a palavra. Pastor, eu estou orando para Deus salvar o meu filho, para Deus salvar a minha filha, para Deus salvar o meu esposo, para Deus salvar a minha esposa. Então pegue essa palavra e comece a semear no coração dele. Pegue essa palavra e comece a semear no coração dela, porque você vai ver que essa palavra vai produzir fruto, e frutos de arrependimento. Louvado seja Deus, aleluia. Porque é só a palavra que tem poder. Se não for pela palavra, a força não vai. Não é? Eu vejo muitas pessoas aí nas redes sociais dando crédito para o inimigo. Pega um vídeo do fulano que está falando mal da igreja e dá crédito para o inimigo. Não dê crédito para o inimigo. Por quê? Porque a nossa missão é pregar. Escute, a nossa missão é anunciar. Aqui em Romanos, capítulo 9, versículo de número 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer de que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. E o texto vai dizer como não há quem pregue se não for enviado. E como pregarão? A nossa missão é pregar, a nossa missão é anunciar, a nossa missão é falar do reino de Deus. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser o quê? Condenado. Aqui está dizendo a palavra, louvado seja Deus. Aí tem gente que fica dando crédito para o inimigo. Eu não dou crédito para o inimigo, não. Eu dou crédito para o Senhor. A minha missão e a tua missão é pregar a verdade, que transforma, que muda, que purifica e que faz do mais vil pecador uma nova criatura. Aí Jesus deu a lição agora ao doutor da lei. Jesus usou o símbolo de alguém que para eles não tinham valor, para mostrar que ele era quem tinha valor diante de Deus. Assim como Nínive, assim como Paulo. Quando Paulo chegou, a Bíblia vai dizer que o homem fala assim: Senhor, mas esse homem aqui é perseguidor da igreja primitiva. Mas aí o Senhor vai dizer: mas para mim ele é vaso escolhido. Foi eu quem chamei ele, foi eu quem escolhi ele. É assim que o Senhor faz aquele que a muitos não dá nada. Jesus pega do pó e faz sentar entre os príncipes para mostrar que ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí o Senhor tirou todas as dúvidas desse doutor da lei. Aí o Senhor vai dizer assim: olha, agora vem um samaritano, já vou fechar aqui, 5 minutos para encerrar. Agora vem um samaritano, Jesus só faltou dizer assim para ele: olha, agora vem aquele que vocês não dão crédito, que vocês acham que para você não vale nada, que o povo aqui acha que ele não tem valia nenhuma. Aí vem um homem, e a Bíblia vai dizer que Jesus diz a ele assim: pegou ele, cuidou das suas feridas, levou a hospedagem,
A Bíblia vai dizer que lá ele dá 2 dinheiros para o hospedeiro, e provavelmente 2 denários, porque 1 denário era como equivalente a 1 dia pesado de trabalho. Ele dá 2 dinheiros, e ele ainda diz assim: olha, se tu gastares mais do que eu estou te dando, quando eu voltar, eu vou recompensar tudo que tu gastares com ele. Ô irmão, oxalá, não é verdade? Oxalá que muitos agissem dessa maneira. Hoje nós estamos vendo um período não diferente dessa época, né? Que muitas das vezes a gente até quer ajudar alguém, sim ou não? Mas muitas das vezes você fica com o pé atrás, se ajuda ou não. Se essa pessoa está pedindo por necessidade, ou se é porque está acostumado a pedir. Não é? Mas o que nós devemos fazer, pastor, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É cuidar das pessoas como a gente quisesse que cuidasse de nós. É você cuidar de alguém como você gostaria que alguém cuidasse de você. Era isso que Jesus estava falando ao doutor da lei. Para concluir, olha o que Jesus disse para ele. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí agora aquele que queria enganar Jesus traz a resposta que Jesus tinha a ele. Olha o que ele vai dizer. Versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí olha só, disse pois Jesus: vai e faz da mesma maneira. É muito fácil, irmão, 2 minutos para me encerrar. É muito fácil, escute, eu amar alguém que me ama. Sim ou não? Sim ou não, irmão? É muito fácil amar quem me ama. Não é verdade, pastor? Difícil é eu amar aquele que aparentemente para nós, escute o que eu vou dizer, aparentemente para nós é nosso inimigo. Né? Porque para esse povo, os samaritanos aparentemente eram pessoas imundas e que não mereciam a amizade dos judeus. Não é? Mas Jesus foi mostrar para ele ao contrário: olha, tu pode estar pensando enganado deles, dos samaritanos. Por quê? Porque ele usou de benevolência com esse homem, ele cuidou desse homem. E é assim que você deve fazer: amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que nós venhamos refletir sobre isso. Que nós venhamos não somente amar aqueles que nós queremos amar, aqueles que nós queremos perto, não é? Mas que nós venhamos amar aqueles que verdadeiramente precisam de nós. Por quê, pastor? Porque aqueles que precisam de nós, nós temos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos palavra de vida eterna. Por quê, pastor? Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Palavra de vida eterna. Palavra que quando acabar aqui, vai viver lá. Palavra de quando o sofrimento acabar aqui, lá vai ter alegria. Palavra de quando a luta acabar aqui, lá vai ser só alegria, só glória, só dando aleluia e dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então seja canal de bênção na vida dessas pessoas e você vai ver a transformação que Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.